Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Há cerca de 30 anos, foi lançado um dos desenhos animados mais icônicos para nós nerdolas, que se tornou um dos ícones da cultura pop dos anos 90, X-Men The Animated Series. Mas você sabia que não foi a primeira vez que a super equipe apareceu em uma animação? E que essa série rendeu um crossover com o desenho do Homem-Aranha? Ou que a série recebeu uma versão exclusiva para o Japão? Não! Então acompanhe esse especial que já já lhe contarei. Mas antes de falarmos de X-Men Animated Series, quero agradecer aos novos inscritos no canal e ao nosso apoiador Cláudio Dabu Estúdio de Criação, pelas nossas edições e belas artes. Se você está começando um canal e precisa de um bom editor ou fazer publicidade nas suas redes sociais, vou deixar o link da Cláudio Dabu Estúdio de Criação na descrição. E peço encarecidamente para aqueles que não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Assim o algoritmo vai sugerir o canal para mais pessoas. Ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês. Muitas vezes é fácil falar de uma série antiga, mas o difícil é passar a emoção que sentíamos quando assistimos pela primeira vez em seu lançamento. Não é como hoje que você entra no streaming e assiste no dia e na hora que você quer. Naquela época, você tinha que esperar o dia e o horário certo, e se perdesse um episódio, sabe-se lá quando poderia vê-lo. É verdade. Mas antes de falarmos da série animada, vou te contar um pouco sobre o X-Men. Para isso, vamos fazer uma viagem no tempo para o ano de 1963. Os X-Men, ou X-Men como chamávamos, a equipe foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, sendo lançado na edição X-Men número 1. Nessa época, a Marvel estava recebendo uma enxurrada de cartas pedindo uma equipe de super-heróis. Sim, eu disse cartas. Não existia e-mail nessa época. Havia um mundo antes da internet, sabia? Logical. Então, atendendo a pedidos, duas equipes foram criadas, os Vingadores e X-Men. Mas criar uma equipe de super-herói não é fácil. Ou você junta heróis que já existem, ou tem que criá-los. É verdade. Isso significa que além de desenvolver vários personagens diferentes ao mesmo tempo, precisa de uma explicação sobre como eles conseguiram seus poderes. Acidentes com raios gama, experiências, alienígenas, aranha radioativa, hambúrguer estragado do McDonald's e assim por diante. Então Stan Lee criou uma forma de simplificar o processo. Eles simplesmente nasciam assim. Eram mutantes, um novo passo para a evolução humana. Simples assim. No entanto, quando Stan Lee apresentou o nome da equipe, Os Mutantes, para seu editor Martin Goodman, ele não gostou por motivos óbvios. Então Stan Lee disse, ok, que tal X-Men? Em homenagem ao líder da equipe, o Professor Xavier. E o seu editor aprovou. O resto é só história para boi dormir. Acreditem, na época eu achava que o Professor Xavier era inspirado no médium Chico Xavier. Eu era uma criança, o que vocês esperavam? Stan Lee não só criou uma equipe, mas um universo em torno dela. Ele usou uma abordagem diferente. Todos os super-heróis são admirados. Superpoderes não poderiam criar medo na população, então os mutantes seriam odiados por ter superpoderes. No início da década de 60, nos Estados Unidos, não no Brasil, passavam por conturbações sociais por causa de conflitos étnicos. Conturbações não quer dizer guerra civil, ok? E 20 anos antes, um socialista maluco queria eliminar outras etnias, pois achava que uma etnia específica era superior às outras, pois ela seria a única que era realmente coletivista, e acreditava que no futuro haveria uma guerra entre etnias. Esses fatos históricos, diretamente ou indiretamente, serviram como base para esse novo universo. Os mutantes estavam nascendo como uma nova fase da evolução humana e sofriam intolerância por parte dos não mutantes, que os temiam. Outro conceito usado por Stan Lee foi trazer identificação da equipe com seus leitores, que na época eram crianças e adolescentes. Nessa época, adulto não lia história em quadrinho. Os adolescentes geralmente passam por conflitos pessoais de adaptação e aceitação,
E que adolescente não gostaria de se sentir especial e estudar em uma escola que, além de aprender matérias normais, também aprenderia a lutar contra o mal? A relação dos alunos no Instituto Xavier se assemelha à relação de adolescentes em uma escola normal. Seus estereótipos, amizades, namoro, enquanto enfrentam seus conflitos pessoais. Caramba, J.K. Rowling leu X-Men? É mesmo. A equipe foi formada pelo professor Charles Francis Xavier, que sonhava com uma coexistência pacífica entre mutantes e não mutantes. Mas claro, também existiam os mutantes maus. Além do mais, eles tinham personalidades humanas. Charles Xavier era o telepata mais poderoso do mundo e usava seus poderes para encontrar outros mutantes e protegê-los. Então Xavier criou um instituto para jovens superdotados, localizado no condado de Westchester, New York. E a primeira aparição, já somos jogados direto nesse universo. Vemos o Professor X treinando os X-Men na sua formação original na Sala de Perigo. O que eu devo dizer? É uma ótima maneira de abrir uma revista de super-herói, especialmente apresentando seus novos personagens e seus poderes. Os X-Men originais eram Cíclope, Homem-Gelo, Fera, Anjo e o membro mais novo da equipe, a Garota Marvel, conhecida hoje como Jean Grey. Além de ser uma escola normal, no Instituto Xavier, os alunos também aprendiam a lutar e a proteger o mundo contra os mutantes maus. E essa história já somos apresentados ao seu primeiro vilão, Magneto, o mestre do magnetismo, que deseja a supremacia dos mutantes contra os não mutantes. Magneto era o líder da Irmandade dos Mutantes, uma espécie de X-Men do mal. Mais tarde, Magneto passou por mudanças em sua história de origem. Inicialmente, ele seria irmão de Charles Xavier. Muitos dizem que Magneto é um anti-vilão, mas esse é um termo superficial que não existe na prática. Um vilão complexo não deixa de ser um vilão. Logical. Vamos voltar aos X-Men, ou X-Men se vocês preferirem. A equipe teve vários arcos marcantes, assim como trocentos membros, e claro, vários paradoxos que deixaria George Lucas com inveja. Certamente X-Men foi a equipe de super-heróis que mais teve membros, e muitos deles tiveram suas origens contadas e recontadas ao longo dos anos. Como não dá para falar de tudo aqui, então vou fazer um resumo bem resumido. Stan Lee e Jack Kirby tiveram à frente da equipe até 1969, onde passaram o bastão para o escritor Roy Thomas e desenhada por Neil Adams, que começaram um novo arco. Novos heróis foram introduzidos, mas só durou 66 edições, pois as vendas caíram. Então a editora resolveu suspender as histórias inéditas e relançar as mais antigas. Só no ano de 1975, depois de 5 anos de relançamentos, a Marvel resolveu lançar sua primeira história inédita dos X-Men, no título Giant Size X-Men, escrita por Len Wein e desenhada por David Cockrum. Não só voltou a ser publicada histórias inéditas, como apresentou uma nova equipe, pois a equipe antiga havia desaparecido misteriosamente em uma missão. E como suas HQs estavam sendo vendidas em vários outros países, a Marvel resolveu criar uma equipe mais eclética em termos de nacionalidade, etnia e religião. Não uso o termo diversidade, pois esse termo já virou chacota. How dare you! Sua pretensão era criar heróis mais ecléticos, pois era algo que a DC Comics já estava fazendo com sucesso, tanto em suas histórias em quadrinhos, como no desenho animado Super Amigos de 1972. Essa nova equipe era constituída por Tempestade, Colossus, Noturno, Pássaro Trovejante, Wolverine, Banshee e Solaris. Wolverine originalmente já havia sido apresentado na revista do Hulk. Esse novo arco criou uma nova formação, substituindo os membros anteriores, com exceção de Ciclope. Essa foi a versão mais conhecida dos fãs dos X-Men clássico. Não sei quanto a outros países, mas aqui no Brasil, Wolverine, Noturno e Tempestade sempre foram os X-Men preferidos de muitos nerdolas da minha geração. Um tempo depois, as histórias dos X-Men foram entregues ao escritor Chris Claremont e o artista John Byrne. Possivelmente essa foi a maior equipe criativa dos X-Men de todos os tempos, pois trouxeram a Jean Grey de volta à equipe e apresentaram o famoso arco da Fênix Negra, que provavelmente é a história dos X-Men mais famosa.
A saga da Fênix Negra foi apresentada na série animada de 1992 e pessimamente adaptada em 2 filmes. Mas não termina por aí, pois Claremont e Byrne também nos deram um excelente Dias de um Futuro Esquecido, além de outras sagas fantásticas. O sucesso dos X-Men no final dos anos 70 e na década de 80 originou outros títulos como Os Novos Mutantes, Alpha Flight, X-Factor, Excalibur e um título solo do Wolverine. Quanto aos desenhos animados, os X-Men já haviam aparecido no desenho The Marvel Super Heroes de 1966 e em 1981 o desenho animado Homem-Aranha e seus amigos apresentava o Homem-Gelo e a Estrela de Fogo, que foi criada para o desenho, fazendo parceria com Cabeça de Teia. E em um desses capítulos tivemos a participação dos X-Men. Alguns anos depois, em 1989, a Marvel resolveu investir em uma série animada, produzindo até um piloto, Pride of X-Men, usando uma verba que estava destinada para o 13º capítulo do desenho do Robocop. Mas depois, a editora teve problemas financeiros e contratuais que impediram de continuar com o projeto. Aqui no Brasil, esse piloto foi lançado direto nas locadoras. Chegando aos anos 90, tivemos vários desenhistas nas histórias em quadrinhos, mas o famoso Jim Lee assumiu várias histórias. Jim Lee ficou muito famoso por realçar as curvas de suas heroínas. Beleza feminina era valorizada naquela época pelas editoras e os estúdios. Meu filho, o termo barangaverso não era conhecido nessa época. Machista! No ano de 1991, Jim Lee desenhou a HQ dos X-Men escrita por Chris Claremont, que alcançou a marca de 7,1 milhões de cópias vendidas, se tornando a HQ mais vendida de todos os tempos. Com o sucesso nas HQs e o desenho animado Batman Animated Series, que apresentava ao público histórias mais maduras e um roteiro mais dramático. Nesse ano, a Marvel já estava restabelecida e fez parceria com a Fox. Aí ela lançou a sua famosa série animada, X-Men Animated Series, ou desenho animado dos X-Men, como a gente chamava, buscando o público das animações mais maduras. Esses eram os nerdolas da minha geração, que cresceram nas décadas de 70 e 80, lendo HQs e assistindo desenhos animados em suas TVs de tubo com bombril na antena. A série adaptou as melhores sagas dos X-Men, como a dinâmica de suas histórias, com roteiros mais dramáticos, valorizando a relação entre os personagens e a personalidade de seus heróis. Enquanto enfrentavam os vilões clássicos, nossos heróis lidavam com temas como perdas, fé, relacionamentos amorosos, traição, intolerância dos não-mutantes. Era como se estivéssemos lendo as HQs, e o design e o figurino foram inspirados nos traços de Jim Lee, sem adaptações toscas ou releituras. Yes! Só esclarecendo para as gerações mais novas, nas décadas de 70, 80 e 90, intolerâncias étnicas só víamos em filmes de épocas de Hollywood ou em notícias de outros países. Não fazia parte da nossa realidade. Então, quando víamos esse tema nas histórias dos X-Men, para nós era um conceito distópico que na vida real o mundo já havia superado, pelo menos aqui no Brasil. É verdade. Nessa época, as HQs impulsionavam a audiência das animações e as animações impulsionavam a venda das HQs de forma orgânica. Era uma época em que os heróis agiam como homens e heroínas eram femininas, com exceção da Jubileu, que era uma chata irritante. Lembro que vi o piloto dessa série em um auditório, num evento de RPG. Não me lembro o ano, mas me lembro que o auditório estava lotado e as pessoas vibrando com os X-Men lutando contra os Sentinelas. A série animada de 1992 se destacava de outras animações da época, com arcos narrativos que ligavam todos os capítulos de uma temporada. Na época, os estúdios preferiam fazer animações com histórias fechadas por episódio, com o intuito de reprisá-los indefinidamente durante o ano. Essa narrativa contínua era muito utilizada em minisséries e animes da época. As emissoras tinham que passar os episódios na ordem certa, apesar de que muitas não faziam isso, deixando os fãs confusos. É mesmo.
A estreia da animação seria para setembro de 1992, mas sofreu atrasos, pois os seus primeiros capítulos não agradaram os executivos, e muitos tiveram que ser refeitos. O primeiro ano foi um sucesso, se igualando em audiência à série animada do Batman. A animação durou 5 temporadas, totalizando 76 episódios. Os arcos se fecharam na 4ª temporada, mas uma 5ª temporada com um novo arco foi encomendada, mas infelizmente com custo de produção reduzido, o que causou uma perda de qualidade na produção. Mas essa 5ª temporada também fechou esse novo arco, tendo um final, não deixando a história aberta para uma continuação. A série trazia como protagonistas Cíclope, Wolverine, Rogue, Tempestade, Fera, Gambit, Jubileu, Jean Grey e Professor X. E outros personagens faziam participações especiais. Os roteiros conseguiram desenvolver um arco para cada personagem, permitindo que o público acompanhasse o conflito pessoal de cada um deles. Wolverine sempre foi amado pelos fãs. Gambit conquistou os fãs na série e depois passou a ter mais destaque nas HQs, pois além de ter um visual maneiro, tinha um romance difícil de se concretizar com a Rogue por causa de seus poderes. Rogue e Tempestade também se tornaram sex symbols na época, pois eram as heroínas da Marvel que mais cativavam os fãs, pois eram femininas e ao mesmo tempo tinham personalidades fortes. A música tema ficou a cargo do compositor Ron Wasserman, que é inesquecível. Mas para a versão japonesa, a trilha sonora foi alterada para a música Rising, da banda Ambience. Pois para quem não sabe, no Japão a animação ganhou uma versão diferente, mais puxada para o anime, onde não só alteraram a música tema, como a abertura e os créditos, além do traço dos personagens e edição de vários capítulos. Outra curiosidade interessante da série foi o crossover com a série animada do Homem-Aranha de 1994, já mostrando um universo compartilhado. Além do Homem-Aranha, outros personagens da Marvel fizeram participações especiais, aparecendo em breves momentos. Em um episódio da 3ª temporada, nossos heróis encontram Noturno em um mosteiro. Sim, Noturno foi monge, inclusive nas HQs. Nesse episódio, ele faz Wolverine recuperar a sua fé e lhe presenteia com uma Bíblia. É um episódio que fala de fé, perdão e esperança. Esse episódio termina com Rogue indo em uma igreja e encontrando Wolverine orando. Falar de fé e Deus é algo impensado nas produções de Hollywood hoje em dia. É verdade. No 4º ano da série, somos apresentados a uma história que inspirou uma das sagas mais conhecidas dos X-Men nos quadrinhos, a Era do Apocalipse, que provavelmente foi a última saga decente dos X-Men. Fascinating. A série deixou saudades quando foi cancelada, e nos anos seguintes tivemos outras séries animadas, animes e uma série de filmes que posso comentar em outro vídeo se vocês quiserem. Há pouco tempo, a Walt Disney Marvel anunciou uma continuação da série animada de 1992. I have a bad feeling about this. Mas será que é mesmo? Mas certamente, pelos comentários dos produtores, será mais um retila de Kevin Smith. Usarão os personagens e o visual da série clássica, além de vários fanservices, como âncora, pois isso traz nostalgia, atraindo os fãs mais distraídos para poder enfiar a goela abaixo as suas ideologias. No! God, please, no! Os X-Men já foram desconstruídos nas HQs e agora serão nos desenhos animados. As personagens femininas perderam suas curvas e certamente perderão suas feminilidades. What? Provavelmente teremos heróis emasculados e heroínas masculinizadas, fora aquele pessoal da sopa de letrinhas. A Walt Disney segue uma agenda progressista que é contra Deus e certamente não veremos esse tema no novo desenho. Wolverine, Gambit, Noturno, Rogue e Tempestade clássicos não se enquadram nessa nova leitura de heróis desconstruídos, que esses diretores e produtores sojados querem empurrar pela goela abaixo do público. Really bad feeling about this. E eu sempre digo em meus vídeos, e vou continuar dizendo, um herói não é o nome,
não é uma aparência, não é um uniforme. Um personagem, seja ele qual for, é uma soma de arquétipos que definem a sua personalidade, valores, crenças. Se você pegar um carro qualquer, pintar de vermelho e colar um cavalinho no capô, você não vai ter uma Ferrari. Logical. Certamente, eu não verei essa nova série para não estragar a minha lembrança da série clássica. Se vocês curtem X-Men ou X-Men se preferem, revejam a série clássica. E futuramente farei um vídeo falando das outras animações dos nossos heróis. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Se você se lembra de mais algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comenta abaixo. E peço encarecidamente para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Isso vai fazer com que o algoritmo recomende o canal para mais pessoas. Me ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês. Por hoje é só, pessoal.